Eu queria fazer uma pergunta. Se vocês conhecem algum ciborgue, tá? Vocês podem levantar a mão aí. Já tem 1, 2, 3, certo? 4. Beleza, tem pouca gente aqui. Então está escrito aí no slide que ciborgue é o que? É um cybernetic organism. É um organismo cibernético, que a pedra da literatura é simplesmente um ser humano com capacidades estendidas, é uma das teorias, por meio da eletrônica ou de outros dispositivos similares, certo? É um pós-humano, é assim que é chamado também em algumas literaturas da filosofia da mente, que é uma área que eu gosto muito de estudar também. E o que é que isso tem a ver com compliance? Tudo. Karen Sandler, uma norte-americana, ela ficou famosa porque aconteceram algumas coisas durante sua vida e ela é um ciborgue. Por quê? Porque ela usa um marca-passo. E esse marca-passo começou a, de vez em quando, por conta da aceleração do coração dela, começou a dar choques nela. Então, ela ficou grávida e antes mesmo disso, ela já tinha pedido à empresa produtora do marca-passo que fornecesse o código-fonte. Lembrem, lá do início, eu falei que é interdisciplinar. Aprendam a diferenciar código-fonte de algoritmo, pelo amor de Goku. Ou de Deus, para quem acha melhor, né? Então, aprendam a diferenciar essas coisas. Vocês têm que dar uma olhada, namorar essas coisas da computação também. E eu falo não como puxão de orelha. Na realidade, eu fico feliz de estar em vários grupos de LGPD, por exemplo, onde está uma mistura de hackers, com profissionais do direito, pessoal da sociologia, jornalismo, pessoal do RH, todo mundo junto. Eu odiei a fala do Coriolano, fixe registrado também, porque ele foi atacar a LGPD, que é tão linda e maravilhosa e reúne as pessoas nesse sentido. Mas apenas nesse sentido, que senão ele puxa minha orelha depois, né? Enfim, então voltando aqui aos ciborgues, a gente tem várias pessoas já no mundo, como mostra a imagem, com chips implantados na mão. Eles são ciborgues também, ou seja, eles têm uma capacidade diferenciada de vocês, réis mortais, que ainda não possuem isso, né? Claro que tudo isso aí vai ter que ser levado em consideração em termos de legislação, porque, voltando lá para a Karen Sandler, ela recebendo esses choques do marca-passo, ela achou perigoso durante sua gravidez que aquilo pudesse levar a alguma lesão, né? Tanto ela quanto ao bebê, até a óbito mesmo, que fosse. Então ela exigiu do fornecedor do marca-passo o código-fonte, que é diferente de algoritmo, né? O algoritmo é uma forma de você fazer com que esse código-fonte trabalhe, vamos dizer assim. E essa empresa negou. Então ela foi obrigada a tomar medicamentos para desacelerar o coração, só que aí ela ficou com dificuldades, por exemplo, de subir uma escada. Então tem um monte de coisas aí relativas à área jurídica que a gente pode aplicar, né? Por exemplo, em outro caso, eu vou mostrar aqui para vocês a foto desse rapaz. O Steve Mann, ele é bem conhecido para a galera nerd. Esse da esquerda aí para mim aqui. Ele usa esse aparato tecnológico aí, que é um óculos de realidade aumentada, que é um tema muito interessante de ser trabalhado também. A gente teve aí jogos, né, onde o pessoal ficava procurando bicho aí na rua, né? Ficou bem famoso esses tempos. Isso é realidade aumentada, tem realidade estendida, virtualidade aumentada, tem várias coisas aumentadas e estendidas aí nesse campo. É uma área muito interessante. E, inclusive, lá na Índia, esse jogo que eu acabei de mencionar, alguém levou a Suprema Corte da Índia, por quê? Porque o jogo estava sendo utilizado em lugares considerados sagrados para a religião hindu, e lá os advogados ficaram chateados, no mínimo, com isso, porque havia uma coleta de informações, um mapeamento, não só de dados das pessoas ali presentes, mas também da própria estrutura por países estrangeiros de maneira não soberana. Então, uma invasão aí de privacidade, inclusive com preceitos religiosos. Esse Steve Mann também passou por maus bocados por ser um ciborgue. Ele usa esse óculos aí de realidade aumentada desde 1999. Aí é só um comparativo do Google Glass, né, que veio a ser lançado mais recentemente pela Google. Ele, certa vez, foi abordado num aeroporto em Paris. Eu tive um colega também que passou por essas coisas, né, recentemente, né, Cláudio Losso, que vai falar depois do almoço. E em outra oportunidade ele estava num McDonald's e esse McDonald's disse que a política do Mac não permite o uso de câmeras dentro do McDonald's, lá nesse lugar que ele estava.
Então, ele disse que aquilo não podia ser retirado do corpo dele. Mostrou um documento onde constava lá a questão médica também, que tem a ver com isso no caso dele. Mas, mesmo assim, ele sofreu o que os americanos chamam de assalto. Ele foi molestado fisicamente mesmo. Eles tentaram tirar o aparelho da cabeça dele, sendo que o aparelho é ligado no crânio, tem um monte de ligações que somente com equipamentos específicos, né, poderia ser retirado. Aí, alguns literatos da área começaram a chamar isso de o primeiro caso, ou um dos primeiros casos de crime de ódio a ciborgues. Então vejam como as coisas vão sendo cunhadas, né? Ou seja, é uma espécie de bullying a quem é ciborgue. E essas pessoas existem e elas precisam dessa tutela jurídica também. O Cori não quer mais que tenha lei nenhuma, eu vou dizer para ele ser um anarquista a partir de agora, não é mais professor de direito. Eu só estou brincando, claro, não levem a sério isso. Mas o contraponto dele é muito importante pelo caráter de interdisciplinaridade que eu vou ficar batendo aqui toda hora. Então, a gente precisa tutelar as garantias dessas pessoas também, que não são mais pessoas, elas são pós-humanas, né? Elas têm algo além de nós, certo? E tem muita coisa para ser falada nesse tocante, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Isso aí é uma foto que demonstra o implante de um chip NFC de uma grande corporação norte-americana, que é a que mais fornece esse tipo de chip no mundo. Lá na Suécia tem uma vibe imensa já há alguns anos, as pessoas têm utilizado muito. Os países nórdicos, em alguns sentidos, eles são bem mais avançados, né? Se é que isso é um avanço, né? A gente pode ser lagarto também, né, Florão? Quando a gente vê essas coisas, alguém pode se considerar lagarto, senão eu nunca colocaria um chip desse na minha mão. Então vocês conhecem mais um, essa foto é da minha mão, tá? Sofrendo aí a lesão necessária para receber o chip. Então você configura no seu celular, por exemplo, uma aplicação qualquer que use NFC. No meu caso é óbvio que isso está tudo criptografado, né? De cara, o meu chip tem dados aqui. Eu posso configurar, por exemplo, coisas que a gente via lá no Star Trek, para quem gosta disso. Portas abrindo só com a mão, waving de mão, etc. Você pode configurar o cartão de crédito para você chegar. Mas para que é isso mesmo? É porque eu sou um experimentalista também. Além de admirar essas coisas, na realidade quem comprou o chip para mim foi o Cláudio Lócio, há alguns meses. E eu ainda não tinha tido tempo de fazer esse implante. Mas eu queria. E fiz para que eu possa viver também como um pós-humano e matá-los de inveja ou de ódio, dependendo do caso, né? Mas, ou seja, eu preciso de tutela nesse sentido. Se eu quiser o código-fonte disso aqui também, por eu, como pentester, que é o profissional que faz testes de penetração em sistemas, né? Aquele que fica tentando invadir as coisas, pelo menos eu me considero um white hat, do lado branco da força. Se, estudando esse chip, como a Karen Sandler, lá dos Estados Unidos, eu descobri vulnerabilidades, potenciais brechas no sistema, será que eu vou poder exigir da empresa que ela forneça um update em tempo hábil para que hackers não explorem minha mão aí enquanto eu esteja andando em algum lugar, ou que fiquem registrando por onde passa esse chip NFC? E outra, ele não tem GPS, tá? Não vão conseguir me monitorar, pelo menos a distância relacionada aos satélites, né? Só de coisas bem próximas. Mas eu posso desativar também o sinal dele, transformá-lo num chip stealth, um chip invisível. Porque eu sei mexer com isso, mas quem não sabe é aquele que é o extremo do lagarto, né? Ele já implanta logo, sem ter esse conhecimento técnico, é um pouco perigoso. Eu só estou fazendo aqui o contraponto entre lei e prática aqui para nós, né? Então, pois é, batam palmas para minha mão agora que tem um chip dentro, viu? Vou ficar muito honrado. E, coçando a cabeça, a gente tem aí uma personalidade que está sob fogo cruzado aí dos próprios compatriotas também, né? E vou falar um pouco sobre personal compliance, bem rápido para vocês. Quem é que considera, se não quiser levantar a mão para eu dizer que está errado depois, não tem problema nenhum, né? Mas quem é que considera que houve invasão de dispositivo informático perante a lei brasileira, no caso das conversas potencialmente vazadas? Isso quem vai dizer é a perícia depois, né? Respeitemos os peritos. A gente ainda não tem certeza de nada. A gente não tem nenhuma dessas duas certezas. Nem que
essas mensagens realmente foram vazadas ainda, só depois que a perícia disser, e nem tampouco se essas mesmas mensagens, se vazadas, foram fornecidas para um jornal. Tranquilo? Só para a gente entender que nós somos da área jurídica, a gente não pode ter essas certezas, não. A gente pode ter achismos, né? O Florão bem o disse, a gente precisa ter os dados para ter um pouquinho de certeza. Então, perante o artigo 154A, lá do Código Penal, é exigida a invasão de dispositivo informático alheio mediante violação de mecanismo de segurança. Não houve essa violação, pelo menos não no caso do Telegram. Se saíram de lá, a perícia vai dizer. Não houve essa violação, então afasta o enquadramento da invasão. O juiz da causa, que mandou prender esses hackers, disse que, além do crime de invasão, que eu estou tentando desqualificar nesse momento, né, também poderia ser imputado o crime de interceptação telemática não autorizada. Esse aí eu até concordo. Certo? A gente sabe lá, o artigo 10 da 9296 de 1996, ele traz isso de forma clara. A gente nasceu na época dos telefones, mas se aplica hoje na época dos computadores, etc. E também em organização criminosa. Mas veja, o crime de organização criminosa ele exige que haja uma associação de 4 ou mais pessoas praticando crimes cuja pena máxima seja maior que 4 anos. Não é o caso do crime de interceptação. Então, não há organização criminosa. Então, compliance pessoal, não somente em relação às autoridades aprenderem a utilizar a tecnologia. Eu acho que agora todo mundo está sabendo o que é autenticação em 2 passos. Pelo menos eu espero que vocês saibam, né? A gente já está começando a ouvir essas coisas e tentando implementar no dia a dia. A ABIN, alguns de vocês devem saber, ela tem tecnologia específica para que essas autoridades possam trocar suas mensagens. Eu acho muito improvável que uma autoridade de qualquer país que seja aí, eu não vou falar só em Estados Unidos, eu gosto muito de lá no sentido acadêmico também, mas eu duvido muito que as autoridades de lá façam troca de mensagens sobre causas de grande vulto usando tecnologias estrangeiras, principalmente, e abertas, né? Olha, ele... Abraço para vocês, NLN. Particulares e meios particulares. Felicidade, muita saúde, muita paz, tá bom? Sabendo também que há um contraponto que houve muita fake news nesse sentido, viu? Agora eu vou desafiá-lo também para ele largar de se intrometer na minha palestra. Então, realmente, a Hillary Clinton foi acusada de transferir informações do partido, não foi do próprio governo, usando sua caixa de e-mails pessoal, né? Teve isso. Pronto. Assuntos da Casa Branca, as 2. Tá bom, depois a gente vai brigar nós dois aí, mas não aqui, viu? Para que a gente não passe vergonha juntos aí. E que ninguém filme. Então, pessoal, personal compliance, a gente precisa fazer esse tratamento diário em relação às nossas próprias políticas de segurança. E eu volto a falar em interdisciplinaridade. Não há como haver, ontem eu falava com o Cláudio, ontem à noite, sobre isso, um juiz que não entenda o mínimo possível de perícia, porque geralmente os juízes aceitam o que o perito diz, sem contestar, né? Não há como o perito não saber o mínimo de direito, mesmo que seja um perito da computação, em principal, e não há hoje como a pessoa que trabalha com computação se esquivar do direito, porque ele pode estar cometendo uma ilicitude, um delito, pelo mau uso da tecnologia, mesmo sem querer. Inclusive, agora há pouco eu levantei uma rede chamada... Eu criei um roteadorzinho no meu celular, a gente não compartilha a internet. Eu coloquei OAB SC Free, e um monte de vocês conectaram no meu celular. Só para constar, tá bom? Um monte de vocês conectaram. Isso não é invasão ao pé do 154A, mas eu poderia, a partir disso, começar algumas brincadeiras aí com vocês. Tá? Tenham cuidado nesse sentido. Deixa eu acelerar o passo aqui. Vou trazendo coisas para que vocês pesquisem, para que vocês usem no cotidiano de vocês profissional, tá? Na academia também. Sharing, quem já ouviu falar? Olha que maravilha, coisa nova. Share, compartilhar, e o restante da palavra tem a ver com parenting, ou seja, parentes ou pais compartilhando conteúdo dos filhos. Isso já começou a ser tratado em nível das cortes. Por quê? Porque até o presente momento
nós entendemos, eu falo nós, humanidade, entendemos que os pais sabem o que é melhor para os filhos e que os pais vão fazer sempre o que é melhor para os filhos. Só que isso vem mudando. Por quê? Pesquisas feitas, por exemplo, pela fabricante de antivírus AVG demonstram que crianças em alguns países big players do mundo, como Japão, França, Estados Unidos, crianças de até 2 anos de idade, 3 entre 4 desses bebês são fotografados e publicados de maneira pública na internet. Se você publica a foto de um bebê e o nome desse bebê e também a data que ele nasceu, isso é um prato cheio para que alguém depois faça um roubo de identidade desse adulto, desse potencial adolescente depois. A pessoa tem com aqueles dados ali, vai ter o nome do pai ou da mãe também. Ou seja, quanto mais dados você alimenta para um hacker, para um cracker, seja lá quem for, mais fácil fica a vida dele. Além disso, há repercussões na esfera psicológica. Em primeiro lugar, o consentimento da criança. Ele não tinha como consentir. Se for uma criança já mais crescida, geralmente os pais, isso também é baseado em pesquisa. Eu gosto também de estatística, igual o Florão. Geralmente os pais não perguntam antes a opinião da criança. E o reflexo disso pode virar um cyberbullying, por exemplo. Só dando um exemplo rápido. Ou seja, fotos vexatórias que podem criar, inclusive, traumas aí. Não é mimimi, né? A gente costuma brincar, no meu tempo não tinha isso, mas hoje tem. E as crianças, elas sofrem por conta disso. Há grupos criados dentro da Facebook, por exemplo, dessas redes sociais, onde as pessoas vão lá para fazer comentários desdenhosos a respeito dessas situações, onde tem uma criança numa foto engraçada e etc. Isso talvez não seja legal. Uma fake news de 2016 falava que uma criança australiana tinha impetrado uma ação contra os próprios pais por conta de uma foto vexatória. Isso era uma fake news, mas houve o efeito positivo dessa fake news, assim que é a pronúncia mesmo, né? Essa fake news serviu para que o mundo inteiro acordasse em relação ao sharing. Então teve um efeito positivo nesse sentido. Tanto é que hoje temos ações reais na França, por exemplo, que multa pais que publiquem fotos íntimas, fotos sem roupa das suas próprias crianças. Saibam disso. É uma multa altíssima lá em euro que é aplicada a esses pais. Outra relação jurídica tem ocorrido de um pai processando o outro porque publicou uma foto na internet do seu filho. São N exemplos que eu poderia dar, lembrando só de mais um. Quando você publica a sua foto no Facebook, aquela foto do próprio avatar, né? A foto inicial do profile do seu perfil, aquela foto é pública. Não tem como você privá-la. Então, muita gente faz isso e muita gente já tem sido alvo de deepfake, por exemplo. Criação de vídeos onde a criança aparece ali em cenas sexuais com adultos. Esse é um alimento muito grande para quem sofre os distúrbios da própria pedofilia nas deep webs da vida. Eu poderia dar exemplos inúmeros aqui que eu tenho, inclusive, estudado e ajudado a investigar nesse tocante. Mas vamos andando aqui. O professor Cláudio, a gente já conversou sobre isso antes. E desde que a blockchain nasceu, esse é um tema recorrente por conta do caráter de imutabilidade da blockchain. Como assim? A blockchain mais famosa que nós temos hoje, ela é a da Bitcoin. Ela é a infraestrutura por trás da própria criptomoeda, não é isso? E ela registra somente as transações que são feitas em Bitcoin. Mas nós temos uma centenas de outras blockchains, inclusive privadas, permissioned ou não. O que são blockchains privadas? São blockchains criadas para que o grande público não possa acessá-las sem a devida permissão. E existem permissioned, que é quando você tem controle de acesso ali justamente para fazer o que eu acabei de dizer. O que interessa aqui, se uma blockchain é privada,
Por exemplo, lá no Tocantins, o meu projeto de mestrado foi uma blockchain privada baseada numa tecnologia open source. Essa blockchain ela não tem, a meu ver, caráter de imutabilidade. Por quê? Porque se alguém tiver acesso à infraestrutura privada, ele vai poder deletar, apagar a chain inteira. Todos aqueles blocos lá eles vão poder ser apagados. Não é o caso da blockchain pública já permeada de informações como a blockchain da Bitcoin. Eu espero estar sendo claro na explicação aqui para vocês. Isso significa que, se uma blockchain pública recebe dados pessoais, não é o caso da blockchain da Bitcoin, mas uma outra blockchain pública recebe dados pessoais, essa blockchain, aliás, não ela, mas quem tentar remover esses dados ou alterá-los, não vai conseguir. Ou seja, a blockchain é um repositório de direito ao não esquecimento. É o inverso do direito famoso aí no momento. Você não vai conseguir remover aquela informação de lá. Eu já vi artigos onde alguns falam, sim, mas você pode criar, por exemplo, smart contracts ou usar a própria criptografia para salvar dados pessoais já criptografados, ou então o smart contract ele previne que se coloque dados pessoais nessas blockchains. Tudo bem, concordo. Se você tem controle sobre essa rede, mas se alguém do lado de fora que não dá a mínima para isso, ele pode injetar esses dados pessoais nessas blockchains públicas, acarretando no efeito conhecido na literatura como blockchain privacy poisoning. É o envenenamento da privacidade via blockchain. Tranquilo? Isso é só uma coisa nova também no meio. E quem for curioso, estude sobre criptografia homomórfica. É porque eu lembrei, eu vou soltando aí para vocês. Não estava no slide. A criptografia homomórfica, bem rápido para vocês, é quando você tem dados criptografados e você já sabe que criptografia nada mais é do que tornar ininteligível uma informação. Somente quem for o dono de uma chave de decriptação vai conseguir acessá-la. Então, a criptografia homomórfica, que a Google está estudando muito, e eu também, embora não seja da Google, é uma maneira de você ter dados criptografados em algum lugar e você conseguir saber quais dados estão ali sem precisar decriptar. Por quê? Porque você criptografa o dado já criptografado. Isso é as coisas da computação. O pessoal... Eu acho que eu ia falar bobagem. Mas o pessoal parece que não tem muito o que fazer em casa, aí eles ficam estudando essas coisas, né? Mas eles vão nos ajudando, né? Eles vão nos ajudando com essas maluquices deles. Então, com esse tipo de criptografia, é possível, por exemplo, que você forneça dados a um processador, ou a outro controlador, ou a um terceiro, falando em termos aí de GDPR e LGPD, sem se preocupar que tem o acesso total àqueles dados, porque ela permite também a decriptação apenas de alguns dados daquele montante. É bem interessante. Mas há um custo computacional para isso, e o que eu estou passando para vocês é top, é crista da onda, viu? Isso é bem novo. Tá? E Sandbox, alguém já ouviu falar? Ótimo, já ouviram falar. Alguns já. Isso vem do Exército, das Forças Armadas. O que é que os animais fazem nas caixas de areia? Que é a tradução disso. Bobagem lá, né? Para não falar outra coisa, né? Eles fazem caca. E é isso mesmo. O Exército usava caixas de areia, que não é a caixa de areia mesmo, não é uma caixa cheia de areia. Eles usavam, por exemplo, para testar bombas. Eles criavam um ambiente, vamos dizer, fechado, para que a bomba pudesse se proliferar ali, para eles estudarem os efeitos daquela bomba. Isso é uma caixa de areia. Na computação, a gente também tem caixa de areia. Os nossos navegadores, os nossos sistemas operacionais, mesmo que vocês não saibam, eles têm caixas de areia. Para quê? Caixa de areia no navegador. Se um malware chega no seu navegador, ele vai ficar preso na caixa de areia, que nada mais é do que um software que isola o navegador para que aquele malware não saia de dentro da caixa de areia e possa atingir o seu sistema operacional, o lado de fora da caixa de areia. Está sendo compreensível? Então eu fico feliz. Então, o que seria sandbox no meio jurídico? Que eu já expliquei aí no meio computacional. A sandbox, que também é um assunto bem novo, não para muita gente que ele já tem um tempinho, já desde 2015, que isso nasceu lá na Inglaterra,
e vem sendo adotado em diversas nações. Mas para nós, eu acredito que ainda é bem novo, porque não há ainda regulação nenhuma nesse sentido aqui no Brasil. Sandbox é quando as forças da lei, né, o governo, ele, para não fazer o que o Coriolano muito bem pontuou, que é atrapalhar o progresso, a inovação e etc., ele afrouxa a regulação para startups. E isso começou primeiro em relação às startups chamadas de fintechs, ou para nós, financial technologies, tecnologias financeiras, né? Como esses bancos aí, tem um bem famoso que é roxo e ninguém vai saber qual é que eu estou falando aqui. Então, que inclusive está valendo bilhões já. Então, digamos que eu tenha uma startup, não só fintech, mas outras também, embora isso tenha nascido nesse meio financeiro, e eu preciso fazer os devidos testes de mercado. Então, o governo faz o quê? Ele me isola numa situação onde eu não esteja regulado. Veja que interessante. Ele vai trabalhar como se estivesse numa caixa de areia, de fato, lá da computação. Ele vai passar algum tempo, isso é definido pelas regulações, aí sim a regulação traz sandbox, nos países que já adotaram isso, para que essas startups possam inovar, sempre dentro dos termos lá do governo. O governo vai regular dizendo, essa solução que você está trazendo tem que ser benéfica para a população, e etc. Vai ter um monte de requisitos lá dependendo do país. A Inglaterra que foi a primeira a inventar isso, até onde eu sei. Então, essa startup, ela vai trabalhar sem ou com parte apenas da regulação atual para os outros setores, para que ela e o próprio governo possam ver os efeitos disso como produto, os efeitos na população, e para que o próprio governo depois possa legislar a respeito disso. E agora nasceram também as Bridge Fintechs, que são as pontes entre fintechs. A gente, quando estuda GDPR, essas coisas todas, a gente ouve muito falar de transferências transfronteiriças, né? Que nada mais é do que o envio de informação de um país para o outro. Essas fintechs e outras startups, elas têm alcance internacional. Então, vários reguladores do mundo inteiro estão se juntando. A Abu Dhabi é um exemplo, tá? A FCCA dos Estados Unidos é outro exemplo. Eles se juntam para fazer sandbox em nível mundial. Vejam como é interessante. E quem é que vai regular isso quando começar a ser feito aqui no Brasil? Já é feito de maneira não normatizada, claro. Mas quem é que vai trabalhar nisso são vocês. Por isso que eu estou trazendo aqui as boas novas. Vocês estudem isso, que é um mercado também muito promissor. Por quê? Porque as startups elas não vão morrer. Pelo contrário, eu estive lendo um livro no voo. Na realidade, eu moro aqui do lado, né? Em Palmas, no Tocantins, é aqui bem pertinho. E eu saí ontem 5 horas da manhã de Palmas e eu vim chegar hoje 5 horas da manhã porque eu passei quase 24 horas na ponte aqui. Eu estou brincando, claro, só estou zoando com a história da ponte, né? Saí de lá meio-dia e cheguei às 9 da noite. Ela já está confirmando aqui, porque isso é amizade demais, meu amigo. Isso é amizade acima até do patriotismo aqui com a terra onde mora, né? Mas beleza. Pronto, então eu fiz uma brincadeira um pouco saudável mesmo. Entendido o conceito de sandbox, muito interessante. Interdisciplinar também, envolve um monte de coisas aí, né? Vamos aqui rapidão. Open Banking, já ouviram falar? Levanta a mão aí. Beleza. Opa, muito bom. Uns 2 aí, mas tudo bem. Tá ali a plataforma bancária do lado esquerdo, no meio. Tem uma tal de API, ou API aqui para nós, Platform. E no outro extremo tem aí as fintechs e outras plataformas. Eu disse que vinha lendo um livro no avião sobre inovação. E lá ele faz um exemplo muito interessante, ele faz uma analogia entre o Davi e o gigante Golias. Ele considera as startups como os Davis do mundo real e os Golias as grandes corporações que estão sendo ameaçadas por esses Davis, né? É muito interessante. Então, partindo do pressuposto de que o mundo caminha para o que a gente chama, por conta da Alemanha, de autodeterminação informática, que é eu saber por onde perambulam os meus dados. E, em segundo lugar, eu ter gerência sobre esses
esses dados porque eu sou o dono deles, diz respeito à minha pessoa, há uma tendência mundial, já em andamento também lá fora, de que os bancos privados forneçam por meio de tecnologia, que eu já vou explicar o que é API, dados dos seus clientes, porque eu sou o dono dos meus dados que pertencem a uma instituição bancária clássica. Então eu quero que esses dados sejam abertos, não todos, né, claro, mas o que for possível de ser aberto, para que empresas inovadoras e startups possam pegar esses dados e trabalhar de uma maneira legal também, bacana para mim e para eles. E que eu possa gerenciar esses dados não somente pela aplicação do próprio banco, mas dessas empresas, dessas startups, dessas fintechs, seja lá quem for, que os utilize. Vocês lembram que o Thomas, falando sobre o sistema dele, falou sobre isso, que o sistema dele é consumido também por outras empresas, não é isso? É a mesma coisa, só que por meio dos dados bancários. Vocês imaginem o torção de nariz desses bancos todos para fazer isso aqui se tornar realidade. Só que lá do lado de fora do Brasil, muitos países já têm conseguido fazer com que o Open Banking funcione. É algo que vocês precisam estudar. E a API é Application Programming Interface, ou interface de programação, que nada mais é do que você fornecer, para ficar bem mais fácil. Eu tenho uma estrutura fechada, um sistema fechado, onde meus bancos de dados são fechados, ou seja, privados, que ninguém acessa. Aí eu crio mecanismos para que esses dados possam ser lidos por outros sistemas. É isso. Então, sistemas de empresas do lado de fora dos bancos vão ter acesso a esses dados. Inclusive, eu estou num projeto com o Cori de uma startup em nível nacional nesses termos aqui. É muito interessante. É uma pena que eu não possa dar mais detalhes. Estudem sobre isso, meu tempo já está esgotado, mas eu vou falar bem rápido, aceleradamente sobre o que ainda falta. Regulatory Intelligence foi falado de outra maneira aqui, por meio do sistema do Thomas também. Ele disse o Juiz Brasil não sai pesquisando a jurisprudência? O que é Regulatory Intelligence? Cláudio, é isso que eu te falei ontem. Eu disse que eu só ia falar hoje. Regulatory Intelligence, Intel, significa lá das Forças Armadas, quando a gente vê nos filmes, Give me Intel, me dê inteligência, é o quê? São informações privilegiadas para que eu possa tomar decisões. Então as empresas precisam de intelligence, de quê? Em respeito às regulações. Existem softwares já feitos e eu não vi nenhum brasileiro, por isso que eu estou falando aqui, que pode nascer aqui outra startup. Vejam só, se vocês ficarem milionários, vocês me empreguem por lá pelo menos, para fazer a parte da perícia, se for o caso. Vocês podem fazer esses sistemas que funcionam da seguinte maneira. Eles, de maneira manual, mas de preferência automatizada, ou os dois, eles ficam varrendo a internet, varrendo bases de dados governamentais, procurando regulações. Porque a gente sabe que nasce lei toda hora. Então eles ficam varrendo esses repositórios, aí eles vão, analisam tudo e fornecem para você informações para que você tome decisões, para que você faça compliance, para que você esteja em conformidade com esse monte de regulações que ele achou. Isso aí é um produto muito interessante. Tanto para quem é desenvolvedor de software, quanto para vocês que vão usar isso no dia a dia de vocês, para facilitar a vida de vocês. E alguém pode criar filtros aí, ou seja, aí já é outra startup. Criar um filtro só para determinado nicho de mercado. Isso é bem novo também. Deixa eu acelerar que já está terminando. Ethics ou Ethics by Design, a gente já ouve falar em Privacy by Design, Privacy by Default, e etc. Um monte de coisas by Design. Design é um falso cognato, é projeto, ou seja, ética por projeto. Estudem sobre isso, apliquem isso. Por quê? Porque tudo aquilo que a humanidade vai construir de agora em diante tem que levar em consideração a morta, mas eu espero que em breve ressuscitada ética, certo? Para que o seu sistema ele possa trabalhar dentro dos direitos humanos, para que o seu sistema não detecte como macaco uma pessoa negra, que nem aconteceu com a Google. Ou seja, tudo aquilo que a gente estuda de diversidade e etc., independente do nosso viés político, tem que passar pelo crivo da ética. A inteligência artificial, sem ética, ela é uma arma, ela é uma cyber war. Ela pode ferir pessoas.
e etc. Igual na ficção científica, estou falando sério. Isso é muito importante. Soft e hard skills, quem está anotando, anote isso. Hoje, o que está na moda são os soft skills. Por quê? Porque a humanidade sempre esteve trabalhando nos hard. Hard skills, comportamentos, ou talentos, ou características, propriedades. Hard é o assunto, são os assuntos que a gente aprende nas instituições de ensino. Eu posso ser o maior hacker brasileiro, etc. Eu aprendi a invadir, sei muita coisa, etc. Mas se eu não tiver empatia, eu não souber trabalhar em equipe, essas coisas mais humanas, eu sou fadado ao fracasso. Em tese, né? Dependendo do ambiente. São os soft skills. É a parte mais, vamos dizer, importante dos dias de hoje. Aí volta a interdisciplinaridade. Eu tenho que aprender a ser um ser humano também, não só um técnico, que é um abismo muito grande entre essas duas coisas. As escolas ensinam a nós sermos técnicos, mas a gente precisa ser humano também. Por fim, estão aí minhas obras, que eu não sou bobo, vou fazer uma propaganda aqui gratuita, né? Meu muito obrigado, espero ter auxiliado vocês em suas carreiras aí, não só profissionais, mas pessoais também. E I'll be back.